Oi pessoal, tudo bem? Então, este é o segundo vídeo do segundo experimento do nosso Lab de Eletrônica Aplicada. E nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre um retificador de meia onda. Então, o que é um retificador de meia onda? É um circuito que recebe na entrada uma tensão senoidal e tem na saída uma tensão constante. E ele funciona baseado num dispositivo semicondutor que é o diodo. Então, para a gente entender como esse circuito funciona, o melhor que a gente faz é pegar direto uma simulação. Então vamos lá, a gente tem um circuito com uma tensão senoidal na entrada, passando por um diodo e temos um resistor aqui funcionando como carga. A gente vai ver que ao ligar o circuito, ele vai começar com tensão negativa, ou seja, ele vai estar polarizando reversamente esse diodo e com isso não vai ter passagem de corrente. Quando a fonte chegar no semiciclo positivo, aí o diodo está polarizado diretamente, com isso ele abre e aí a gente tem então passagem de corrente. No momento que a gente tem passagem de corrente, a gente vai ter então uma queda de tensão sobre o resistor. E essa queda de tensão é a tensão da fonte menos a tensão que está caindo sobre o diodo. Então a gente nota que a tensão sobre o resistor ou a carga, ela é somente meio ciclo, daí o nome de retificador de meia onda, e ela é um pouquinho menor do que a tensão de entrada, porque tem a queda de tensão sobre o diodo, né? Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Repare aqui, semiciclo negativo, não temos corrente e não temos tensão sobre o resistor. Agora, semiciclo positivo, temos corrente e temos tensão sobre o resistor. De novo, positivo, temos corrente, passamos por negativo, não tem corrente passando. E assim por diante. Bom, então aí vocês vão dizer, se eu quero que esse circuito tenha na saída uma tensão constante, com certeza o que a gente viu nessa última simulação não é o nosso objetivo. Como que é que eu consigo então ter uma tensão constante na saída? Uma possibilidade de fazer isso é substituir aquele resistor por um capacitor. Se a gente então olhar uma segunda simulação onde ao invés de um resistor eu tenho um capacitor na saída, eu vou observar que quando eu estiver no semiciclo positivo, eu vou ter corrente, a corrente vai passar pelo esse capacitor, vai carregar o capacitor, e aí quando eu estiver no semiciclo negativo, o diodo vai estar aberto, por assim dizer, e com isso eu não vou conseguir passar a corrente do capacitor para a fonte, ou seja, a tensão sobre o capacitor se mantém. E com isso, então, vamos dar uma olhada como ficaria a minha onda. Veja, semiciclo negativo, não tem corrente, começou a ter corrente, comecei a carregar o capacitor. E aí, quando eu desço, veja, eu mantenho a corrente constante. Então, eu tenho o transiente e depois eu tenho aqui uma tensão constante na saída. Beleza. Atingi o meu objetivo. Pessoal, tem um detalhe importante que a gente tem que notar aqui. Quando a fonte está no seu semiciclo positivo, o diodo está conduzindo e a gente carrega a carga, a tensão que cai sobre a carga, no caso do capacitor, vai ser V menos VD. Onde V é a tensão de pico da minha fonte e VD é a tensão de polarização do diodo. Quando agora a fonte está no semiciclo negativo e a gente está no máximo do semiciclo negativo, a queda de tensão sobre o diodo vai ser menos V menos a tensão no capacitor, que é V menos VD, que vai ser igual a menos 2V mais VD, que é aproximadamente menos 2VP, né? Então,
O diodo precisa aguentar uma tensão reversa de aproximadamente 2 vezes a tensão de pico do sinal de entrada desse circuito, ok? O circuito anterior com o capacitor parece mesmo ser um circuito ideal, certo? Porque ele está gerando na saída uma tensão contínua. O problema desse circuito é que ele não é prático, já que ele não tem uma carga associada a ele, o que sempre acontece na prática. Então, para a gente ter uma simulação um pouco mais realista, o que a gente vai fazer é associar uma carga ao nosso circuito, de forma que ela receba uma corrente contínua. Então vamos lá. O que a gente faz é colocar um resistor em paralelo com o capacitor, como vocês podem ver aqui. E aí vamos agora observar como se comporta a tensão de saída. Então, como antes, no semiciclo negativo nada acontece, positivo começa a passar corrente, começa a carregar meu capacitor, e agora, diferentemente de antes, quando eu vou para o semiciclo negativo da entrada, o capacitor começa a descarregar. Então notem aqui a corrente. Quando eu estou no semiciclo positivo, tenho corrente vindo da fonte, passando pelo diodo, alimentando o capacitor. Quando a fonte vai para o semiciclo negativo, a corrente vem do capacitor. Então aqui eu tenho corrente vindo do capacitor, passando pelo resistor. Então agora eu não tenho mais aquela situação ideal de uma tensão contínua na saída. Quando eu tenho uma carga associada, a tensão começa a cair conforme o capacitor vai se descarregando. Essa variação, essa oscilação de corrente ou de tensão que a gente tem na saída, a gente chama de ripple, ou tensão e corrente de ripple. Que ripple é em inglês para oscilação. O que a gente quer, obviamente, é que essa oscilação seja a menor possível. Uma maneira da gente reduzir a oscilação é aumentando o tamanho do nosso capacitor. Então, por exemplo, se eu pegar um capacitor 10 vezes maior, a gente vai observar que ele demora muito mais para decair. Nota como ele fica quase constante. Vocês reparem aqui como ele está quase constante, até chegar à próximo semiciclo positivo e carregar novamente o capacitor. Então a gente precisa ajustar o nosso capacitor para que ele dê a menor oscilação possível na saída. No entanto, você pode dizer, bom, então basta eu pôr o maior capacitor possível aí, um capacitor gigante. Isso é caro. Nós somos engenheiros, a gente quer ter um melhor custo-benefício aí. Então a gente tem que ter o menor capacitor que ainda nos forneça o menor ripple aceitável, tá certo? Bom, e se eu colocasse um capacitor muito pequeno? Bom, se eu colocar um capacitor muito pequeno, ele não vai nem ter tempo de descarregar direito. Vocês vão ver que mal ele carregou, começou a carregar, ele segue a entrada, começou a descarregar, ele logo descarrega. Você vê essa... Aqui vocês notam que ele não consegue manter uma tensão contínua ou próxima de contínua na saída. Então, a gente precisa sempre olhar o tamanho do capacitor e isso é proporcional à resistência ou à impedância da carga, tá? Então, o que a gente precisa ver agora é mensurar uma forma analítica da gente determinar qual que é essa tensão de ripple, porque isso que é um dos parâmetros de entrada do projeto do nosso circuito. Então, o que a gente quer definir agora é esse tamanho daqui, que é o nosso V de ripple. A gente sabe quanto que é esse valor máximo aqui. A gente sabe que isso é V menos VD. E a gente tem uma estimativa dessa
queda daqui. Isso vem do vídeo 1, né, onde eu mostrei que se RC muito maior que 1, então esse decaimento aqui pode ser aproximado por 1 menos T sobre RC. Ou seja, esse termo daqui vai ser igual a V menos VD menos V menos VD T dividido por RC. Esse primeiro termo daqui me dá a condição inicial do capacitor. E este segundo termo me dá a queda nessa linha aproximada. Então, o que eu preciso descobrir é o tempo que leva para eu sair deste ponto e chegar nesse ponto daqui, aqui embaixo, e aí substituindo esse tempo aqui em T, eu vou saber o tamanho da minha tensão de Ripple. E aí aqui entra de novo o fato de que a gente é engenheiro, que a gente faz aproximações sensatas. Se o RC for grande, esse decaimento vai ser bastante lento, então eu vou chegar aqui próximo do novo pico. E eu sei que o tempo de um pico até o outro é o período da minha onda. Então eu posso aproximar esse T por T maiúsculo, que é o período da onda. Ou seja, a tensão de Ripple vai ser aproximadamente V menos VD dividido por R vezes T maiúsculo sobre C, onde T é o período da onda. E eu posso também reescrever isso como V menos VD sobre R vezes 1 dividido por frequência vezes a capacitância. Certo? Então, assim que eu defino o meu Ripple, a minha tensão de Ripple. E por que eu deixei o V menos VD sobre R em evidência aqui? Porque este termo nada mais é do que a corrente passando pela minha carga. Então, às vezes, pode ser que, em vez de saber a tensão e a resistência, a tensão que vai cair sobre a carga e a resistência, meu parâmetro de projeto é a corrente que eu vou alimentar a carga. Então, às vezes, em vez de saber esses valores, o que eu sei é que eu tenho I da carga dividido, e aí eu divido ela por FC, que eu tenho de novo a minha tensão de Ripple. Então, se eu quero uma tensão de Ripple pequena, sabendo a corrente de carga e sabendo a frequência de alimentação do meu circuito, com isso eu consigo determinar a minha capacitância. Ok? Só que tem um detalhe prático. Dependendo do valor da tensão de Ripple e do valor da corrente de carga, pode ser que a capacitância necessária seja bastante elevada. E aí você vai precisar usar um capacitor do tipo eletrolítico para isso. Então é importante você olhar qual que é a tensão máxima que vai cair sobre esse capacitor para poder especificar o tipo de capacitor eletrolítico que vai ser usado. A mesma coisa vale para o diodo. Você vai precisar ver qual que é a corrente máxima que passa pelo diodo e verificar se o diodo aguenta esse tipo de corrente. Ok? Então, com isso, com essas duas fórmulas que eu acabei de derivar aqui para vocês, vocês já conseguem fazer o primeiro exercício do pré-relatório. Só prestem atenção que naquele circuito que está sendo tratado no pré-relatório, eu agora tenho a parte da esquerda do circuito é um pouquinho diferente. Eu não tenho um retificador de onda de meia onda como eu tinha visto até agora,
mas eu tenho agora um trafo mais 2 diodos. Então, pensem um pouco como que é que essa parte do circuito funciona, o que ela está fazendo e como isso pode afetar o meu circuito RC.